Olá pessoal, fim do ano se aproximando, vale a pena fazer uma reflexão do que aconteceu ao longo de 2024 e o que esperar para 2025. Foi uma grande montanha-russa, tanto no cenário externo quanto no doméstico. O mercado começou o ano bastante empolgado com o corte de juros do Fed, mas com a inflação e atividade mais fortes no começo do ano, o início do ciclo foi sendo postergado. A curva de juros americana ficou bastante pressionada no primeiro semestre, penalizando muitos ativos de risco, e só tivemos um alívio quando houve clareza que a força da inflação em atividade no começo do ano era de fato temporária e ambos estavam arrefecendo. O Fed começou o ciclo apenas em setembro, num ritmo forte de 50 pontos base, com receio de recessão. Esse medo de recessão, tanto no Fed quanto no mercado, diminuiu bastante e hoje o consenso é que é improvável que ocorra uma recessão em 2025. Tivemos a eleição do Trump, com uma vitória avassaladora, o que acabou pressionando a curva de juros americana e punindo moedas emergentes. Para o próximo ano, as grandes preocupações são uma política comercial e imigratória inflacionárias, que poderiam interromper o ciclo de quedas do Fed, ou até mesmo voltarmos a discutir a necessidade de uma alta de juros. Outro ponto de atenção nos Estados Unidos é a política fiscal, vista como insustentável, que em algum momento pode pressionar os juros longos num cenário bem ruim para ativos de risco. De China, começamos o ano muito preocupados com o crescimento, principalmente com o setor imobiliário. O mercado acalmou na expectativa de estímulos do governo chinês, na esperança de uma bazuca que não veio. O governo tem sinalizado que será cauteloso nos estímulos, mas o fato é que a atividade parece ter feito bottom e o governo pode continuar anunciando novos estímulos caso necessário. Há espaço fiscal e monetário para isso. Um dos catalisadores positivos para 2025 pode ser justamente uma surpresa com o crescimento chinês. Aqui no Brasil, o mercado começou o ano empolgado também, discutindo o dólar caindo para próximo de 4 e Selic de 1 dígito, alguns players falando até de Selic em 8. Mas além da pressão dos juros americanos, o governo aqui cometeu vários erros de política econômica. Começando pela mudança da meta fiscal em abril, depois uma decisão dividida do BC em maio, que aumentou o receio de leniência com a inflação, principalmente na gestão seguinte. Naturalmente, essa deterioração da política econômica teve reflexo nos ativos locais e parecia que o governo tinha sentido a alta do dólar. O BC tentou mostrar coesão em busca da credibilidade perdida e do lado fiscal ficou a promessa de um corte de 26 bilhões em 2025 e contingenciamento de gastos este ano. Como era ano eleitoral, medidas mais concretas só viriam depois da eleição. Por falar em eleições, vimos uma vitória expressiva da centro-direita, com destaque para o PSD de Kassab e o PL de Valdemar Costa Neto. A vitória do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo mostrou a força do governador Tarcísio. Ainda é cedo para discutir 2026, mas esse será um tema inevitável em 2025. Lembrando que o mercado tem no preço que seriam mais 6 anos do governo atual, sem ajuste fiscal. Após as eleições, o mercado ficou à espera do pacote fiscal, depois de adiamentos sucessivos com a desculpa que estavam incluindo mais medidas, como a previdência dos militares e uma regra para o salário mínimo. O anúncio foi um verdadeiro banho de água fria. Apesar da mudança positiva na regra do salário mínimo, o pacote ficou aquém do esperado, com poucas medidas estruturais que não garantem a sobrevivência do arcabouço. Além disso, o governo decidiu antecipar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que pode ter um custo de mais de 40 bilhões. A sensação que fica é que o governo tem pouca disposição para medidas mais duras e abraça uma agenda populista pensando em 2026. E agora? O mercado perdeu qualquer esperança de ajuste fiscal neste governo. Naturalmente, o estresse que estamos vendo no dólar e nos juros terá impacto na economia real. A inflação ficará pressionada e a atividade, que estava vindo forte, vai sentir ao longo de 2025. O governo pode tentar alguma correção de rota ou estará cometendo suicídio político. No curto prazo, é inegável que temos um horizonte nebuloso, mas como disse, 2026 será um tema inevitável ao longo do próximo ano. Boas festas, continue acompanhando a gente nas redes sociais e até o próximo ano.